Então, eu assisti Noé, o novo filme do Darren Aronofsky, o mesmo diretor que fez A Fonte da Vida, fez O Lutador, fez recentemente, eu acho que o último filme dele foi O Cisne Negro. E qual que é a história do Noé? Pra quem não sabe, é baseado em eventos, se eu não me engano, que tem na Bíblia, da história do Noé, que ele é descendente de Adão e Eva, de Caim, essa coisa toda. E meio que o criador, Deus, assim por se dizer, desistiu da humanidade. Ele acha que a humanidade deve pagar por toda a coisa errada que ela fez. Então ele meio que conversa com Noé e pede para Noé construir uma arca onde um par de cada espécie de todos os animais existentes no planeta vão ficar acomodados enquanto ele vai dar fim à humanidade. Ele vai lavar o planeta com um grande dilúvio e só quem está dentro da arca vai conseguir sobreviver. Então a história do filme é basicamente essa. É o Noé com a família dele, aí ele recebe um sonho divino, aí ele descobre o que ele tem que fazer e ele começa a construir a arca. E aí vai ter o dilúvio, essa coisa toda que todo mundo meio que já espera. A grande diferença, assim por se dizer, desse filme do Aronofsky é que ele bota meio que alguns elementos que não sei se tem na Bíblia, em outras partes, em outros livros religiosos, que ele mistura algumas coisas que meio que formam como que eu posso falar? Forma uma mitologia até que interessante. Porque tem todo um lance dos vigilantes, do Watchers, que são anjos caídos que, quando teve a coisa do Adão e Eva, que eles foram expulsos do Éden, esses anjos resolveram vir junto com Adão e Eva pra ficar cuidando deles, ensinando eles a como sobreviver fora do paraíso. E eles acabam se transformando em uns golems meio estranhos de pedra. E aí tem toda a história que a humanidade acaba sendo corrompida com o passar das gerações. Aí esses vigilantes se afastam da humanidade, tem toda essa coisa. Que acaba sendo bem interessante no começo, porque você fica, caramba, eu não esperava por isso. É uma mitologia interessante, algo diferente. Mas aí meio que eles acabam ignorando isso depois, que é uma pena. Então, é um filme bíblico. Eu não considero tanto assim. Não é um filme bíblico justamente porque ele tem toda essa coisa de Deus, do Criador, mas ele não tá sendo necessariamente religioso. Até tá sendo, mas não é, meu Deus, vamos louvar o Senhor. Não, não chega a esse ponto. Ou será que chega? Eu não sei. Talvez chegue. Talvez não. Ou talvez sim. Depende do seu ponto de vista. Mas ele tem toda essa coisa de misturar religião com criacionismo, com teoria de Darwin. Tem uma sequência que ele explica o surgimento de tudo, que ele pega, que ele fica narrando acontecimentos bíblicos, mas o que você vê em tela é algo totalmente diferente. É a teoria da evolução lá, tal, do animal evoluindo até virar um homem. Isso é legal, tal, mas novamente, E o filme visualmente ele é muito bonito. Ele tem algumas passagens, alguns planos que são bonitos mesmo de se ver. É uma coisa bonita de se ver em tela. Mas nada disso adianta se a história não é boa. E infelizmente a história de Noé não é boa. Por quê? Principalmente por causa dos personagens. O filme tem 2 horas e 18. 2 horas e 18 mais ou menos. Ele não desenvolve os personagens. Os dramas pessoais deles são muito ruins, cara. É algo muito fraco, que carece de um desenvolvimento maior para você conseguir se importar com os personagens e com as situações deles. Tem toda essa coisa de tipo, a humanidade vai acabar, então... E o resto dos homens que estão na Terra? Eles surgem muito mais pra frente, depois passam vários anos desde que Noé começou a construir a Arca. E só depois, quando a Arca tá praticamente pronta, um processo pelo qual você não viu, você não acompanhou, não sabe se teve problemas, dificuldades para eles construir, pelo jeito não teve. Chegam os homens e falam, a gente vai tomar essa Arca. E daí? A gente vai morrer se a gente ficar aqui. E daí? Não faz diferença se eles morrerem ou se eles ficarem vivos, porque você não se importa com eles, com esses humanos. Que deixa claro que eles são maus. Ai meu Deus, eles são maus, eles não podem subir nessa arca porque a arca é divina. Mas e daí, cara? Não faz diferença. O personagem do Logan Lerman, o Khan, tipo, eu quero uma mulher pra mim porque eu não tenho uma mulher, eu preciso de uma mulher. E daí, cara, ele encontra, num determinado ponto, ele até encontra uma mulher, aí certos eventos acontecem que ele fica bravo, mas você não se importa com o personagem, você não entende por que ele muda tão drasticamente o jeito dele por causa de um evento que
nem ele teve tempo de se importar com aquilo. É tudo muito corrido. O próprio vilão, porque assim, tem que ter um vilão pra ter um antagonista, pra ter um mocinho, mas se bem que não tem nem necessariamente um mocinho no filme, o vilão não tem nada de nele que você fala, caramba, esse vilão é do mal, melhor ter medo com ele e tal. Não, chega um momento que ele tá lá, mas e daí que ele tá lá? Não importa a história. Você não se importa com aqueles personagens, você não tá nem aí se eles morrerem ou se eles viverem, porque o filme não faz o espectador se importar com aquilo, entende? E o grande problema é o clímax do filme, porque ele é muito anticlímax. O filme, depois que acontece o dilúvio, ele vai andando com a barriga muito chata, muito tediosa. Que você tá vendo aqui, você tá, quando é que vai acabar? Quando que vai chegar no clímax? Na hora que chega o clímax, você fica, não, você não fica nada. Você só fica vendo aquilo impassível porque não tem graça. E novamente, acontece uma outra virada que você fica, sério que você me construiu tudo isso até aqui com um personagem com quem eu não me importo pra ter essa virada que eu também não vou me importar mais pra frente? Que aí chega na conclusão do filme que também não tem nada demais, que você fica, tá, concluiu, então eu posso levantar e ir embora. É isso que eu posso fazer, né? Posso levantar e ir embora. Resumindo, Noé é um filme visualmente belo, com alguns planos muito bonitos, e tem o Russell Crowe como Noé boladão, bombadão, fortão, da hora, que aí eles perdem uma ótima oportunidade de usar o personagem no momento assim, tipo, mostrar uma construção dele, meio que de herói pra anti-herói, pra não necessariamente herói, pra um cara pirado. Eles perdem essa chance de construir um personagem muito interessante, que você não sabe se ele realmente está fazendo aquilo porque ele realmente ouviu Deus ou porque ele é doido. Eles perdem totalmente essa oportunidade. Mas é o melhor personagem do filme, sem, longe de si, é o Noé, porque é o personagem principal, né? Então você meio que é Noé. Mas tirando isso, não sei se vale a pena você pagar o 3D. Provavelmente não, porque eu não vi nada demais no 3D. Mas eu acho difícil você encontrar alguma cópia que não esteja em 3D. Eu acho que é isso, né? Eu não curti não.